Muito boa tarde. Vamos dar início à reunião de Câmara número 20 de 2020, hoje dia 13 de novembro, com a presença dos membros do Executivo Municipal, quem cumprimento. Registra-se a ausência da Sra. Vereadora Sónia Sanfona. Cumprimento também o público presente, os técnicos do município de apoio à reunião, os senhores jornalistas. Foi distribuído, como habitualmente, o resumo diário de tesouraria, com um total de disponibilidades à data de ontem, dia 12, de 654.167,94 €. Portanto, foi dado o conhecimento aos membros do Executivo Municipal. Entramos no período antes da ordem do dia. Antes de dar a palavra aos membros do Executivo para abordarem os assuntos que considerarem relevantes para a atividade municipal, queria dar apenas aqui duas informações e fazer também um voto de pesar. As informações têm a ver com a evolução da situação epidemiológica de Covid-19 no concelho de Alpiarça, à data de hoje. Neste momento registra-se formalmente, não sei se entretanto a situação já se alterou, porque ainda hoje não consegui falar com a Delegada de Saúde, com a Autoridade Pública de Saúde, mas à data de ontem registávamos 3 casos ativos, 24 situações de pessoas recuperadas da doença e os 4 óbitos que lamentamos e que também já se registram há algum tempo. Dizer também que Alpiarça é neste momento o único concelho aqui deste conjunto sul do Tejo, da área de Alzíria, que não está abrangido pelas disposições do decreto do estado de emergência, exatamente porque o número de casos e o rácio correspondente não o coloca na situação em que realmente em que estão neste momento os outros, apesar de, em termos territoriais, em termos geográficos e naquilo que diz respeito à liberdade de circulação, a situação é muito complexa, não é? Porque é complexa, não é complexa, até é bastante simples. Portanto, não nos permite também aqui grande margem de liberdade de circulação, porque os concelhos vizinhos estão nessa situação limitados por via da aplicação das medidas do decreto do estado de emergência. Portanto, são 191 concelhos a nível nacional, aqui da Alzíria do Tejo, portanto, é só Alpiarça e a Gulgã que não se encontram nessa situação. De qualquer forma, isso não nos fará certamente abrandar a vigilância, os cuidados que cada instituição deve ter, e depois, claro, cada um dos munícipes, dos cidadãos, no sentido de evitarmos a propagação da doença e pelo contrário, a combatermos, não é? Evitarmos que afete mais pessoas. Portanto, há aqui um grau elevado, na minha opinião, de acaso nestas situações, não posso fazer outra avaliação. Admito que os outros municípios, e a esmagadora maioria dos outros municípios também tenha, e a população portuguesa em geral, tenha cuidados, mantenha regras de comportamento adequadas, as instituições a mesma coisa. Portanto, eu tenho acompanhado diretamente o esforço de autarcas, de outros representantes das entidades estatais na nossa região, e verifico que há
grande empenhamento e um grande esforço coletivo no sentido de combater esta doença, mas o que é certo é que a situação à data de hoje é esta, e claro, também a qualquer momento ela pode, no caso do nosso Conselho, enfim, na generalidade das situações, ela pode momentaneamente ser alterada, agravar-se nos casos, atenuar-se noutros. Portanto, é algo que nos vai acompanhar durante mais algum tempo e cabe-nos a todos colaborar neste esforço nacional e até mundial para combater a doença Covid-19. Depois, tinha aqui uma informação também para os vereadores, nomeadamente para os vereadores do Partido Socialista, tem a ver com a preparação do orçamento municipal para 2021, do orçamento, do plano de atividades, do plano plurianual de investimentos. Nós estamos agora a mergulhar nessa matéria de forma mais aprofundada. Os serviços estão a preparar a documentação e a preparar também toda a matéria que respeita ao enquadramento financeiro. Portanto, nós também, do ponto de vista político, iremos definir as nossas prioridades para o investimento no próximo ano e, de acordo com o Estatuto de Direito da Oposição, vamos também fazer chegar às forças políticas com representação nos órgãos do município a solicitação de contributos para o orçamento. Estávamos aqui, vamos enviar isto ou hoje, ou na segunda-feira, ou mais tardar, portanto, o documento formal às forças políticas, ao PS e ao PSD e ao CDS, mas de qualquer maneira deixava também já aqui esta nota aos vereadores, ao vereador, neste caso ao vereador António Moreira, para que, portanto, estamos a contar que até ao final da semana que vem pudessem então enviar esses contributos, essas propostas, se as houver, e eventualmente depois também poderemos, numa reunião de Câmara informal, ou até depois na própria reunião em que se discutir o orçamento, fazer a triagem das propostas que entretanto surgirem. Normalmente serão sempre mais do que aquelas que poderão vir a ser depois contempladas no próprio documento estratégico. Mas pronto, até ao dia 20, estávamos a contar, sexta-feira que vem, termos eventuais contributos das forças políticas em oposição. Dá nota também que estamos a preparar o conjunto de prioridades de investimento e de intenções, para já, mas com perspectiva de investimento, para o próximo quadro comunitário. As comunidades intermunicipais estão a fazer esse levantamento em articulação com as CCDRs e, claro, com a autoridade de gestão a nível nacional. Vamos apresentar um conjunto de fichas de intenção para projetos que consideramos estruturantes, na maior parte dos casos, um ou outro não tanto, mas importante, de qualquer forma, para o nosso Conselho, tendo uma perspectiva intrarregional e não só, e também de afirmação no território mais vasto do país. Há também projetos que irão ser contemplados na estratégia da Lesíria do Tejo, que abarcam vários concelhos e têm mais esta lógica de abrangência em relação às dinâmicas do país e àquilo que se pretende em termos de desenvolvimento nacional, mas nós vamos avançar com um conjunto de fichas de intenção, como disse, que também, já agora, se tiverem também, e sei que têm, já houve aqui algumas questões que foram abordadas na reunião de Câmara, que pudessem também fazer chegar, portanto, no sentido de nós avançarmos com a sua submissão
à comunidade intermunicipal e depois isto ainda vai seguir uma série de procedimentos, uma calendarização que já está mais ou menos definida, em que se vão discutir, em que se vão procurar encaixar os projetos, em que se vai, neste momento ainda nem sequer sabemos qual é o envelope, agora usa-se muito o termo, o envelope financeiro que vai ser atribuído à Alzíria do Tejo. Não é? Portanto, de qualquer forma, dentro desta lógica de começarmos a preparar a estratégia da Alzíria, vamos encontrar certamente por parte de todos os municípios um conjunto de propostas a alargar, que depois terá que ser ajustado, algumas propostas não vão caber, umas porque eventualmente nem sequer poderão ser apoiadas por fundos comunitários ou outros fundos que entretanto surjam, no plano de recuperação e resiliência, etc. Mas outras porque depois não cabem e vamos ter que priorizar esses investimentos. Portanto, mas já agora ficava este convite também a que pudessem avançar, não é preciso uma coisa muito estruturada, até a ideia central, depois a dotação financeira, etc., dependerá muito da avaliação que os serviços possam fazer e, claro, da abertura que houver devido ao volume de fundos que nos couberem na contratualização da comunidade intermunicipal. Portanto, basicamente, eram estas duas informações. O voto de pesar era um voto de pesar assim mais informal, não tivemos tempo de apresentar por escrito, mas tem a ver com o falecimento do Sr. Carlos Maria Esteves, que ocorreu hoje, não é? Portanto, hoje, penso que foi hoje, aos 94 anos, foi vereador desta Câmara Municipal, ali no início dos anos 80, a representação do PS, entre 82 e 85, se não estou em erro. Portanto, fica aqui da minha parte, penso que os vereadores todos se irão associar, este voto de pesar e a apresentação das condolências à família e amigos. Portanto, basicamente, eram estas informações e haveria à discussão dos membros do Executivo, no período antes da ordem do dia, as questões que pretenderem abordar. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Vereador, Sr. Jornalista, empregados do município, de apoio à reunião. Não tenho nada de muito especial para falar no período antes da ordem do dia. Quero realmente congratular-me com a situação do Covid-19, que, como o senhor diz, Alpiarça continua numa situação de acalmia, e quem anda no dia-a-dia nessa situação terá que reconhecer e enaltecer o profissionalismo e a capacidade de proteção das pessoas ligadas às associações de segurança social da Alpiarça. Falo da Fundação Zarreldas, falo da Arpica, porque, analisando os concelhos aqui vizinhos, aqui à volta, não tenho dúvidas nenhumas que não haverá, como é que eu ia dizer, não haverá uma falta de respeito muito grande das pessoas, ou seja, não terão um grande problema por falta de cuidado, mas penso que terá um bocado a ver com os lares das terras aqui à volta, Santarém, Almeirim, Cruz, todas essas terras têm lares que têm, na realidade, vários infectados. Nós, felizmente, devido a muita coisa, e penso que o profissionalismo e a capacidade do pessoal que está nessas instituições tem ajudado um bocado o Conselho da Alpiarça para que não esteja na posição que eles estão. Registrei a proposta que o Sr. Presidente diz das prioridades do investimento e do orçamento para 2021, irei fazer chegar essa situação e esse pedido à doutora Sónia, que é a líder aqui da parte do Partido Socialista no Executivo, assim como na questão das questões prioritárias que haja para umas novas candidaturas do município de Alpiarça. Por isso, era só o que eu tinha para dizer.
E quero, como é lógico, já o fiz pessoalmente, mas quero realmente também publicamente apresentar os sentimentos à família do Sr. Carlos Maria Esteves, uma pessoa bastante considerada em Alpiarça, uma pessoa alpiarcense, penso que é mesmo alpiarcense, e que era uma pessoa respeitável, e uma pessoa que respeitava toda a gente. Eu congratulo, por isso apoio totalmente o voto, apesar do Sr. Presidente e do Executivo da Câmara Municipal, embora já tivesse falado hoje com a família sobre a triste notícia que se revelou de manhã. É só. Muito obrigado, Sr. Vereador. Mais alguma questão, vereadores? Muito bem. Então, vamos... Eu há pouco, quando referi a situação do Conselho relativamente à evolução da Covid-19, falei em geral relativamente aos comportamentos da população, das instituições, mas de facto, como o vereador Moreira diz, e bem, tem muito a ver com a ação dos profissionais, dos trabalhadores, dos dirigentes, dos técnicos das instituições do Conselho, a este nível, sobretudo, do apoio aos mais idosos, do pessoal de saúde também, evidentemente, e outras atividades ligadas a esta área de intervenção, das escolas. As escolas também estão a fazer um trabalho excepcional em condições difíceis, porque estamos a falar de uma faixa etária, ou de faixas etárias, em que o controlo e a própria percepção dos riscos e a disposição natural para se conviver, para se tocar, para se brincar, é muito maior, né, com crianças, mas também, portanto, quer os dirigentes das escolas, professores, funcionários, técnicos, também certamente terão bastante contribuído para esta situação, até agora, e depois também, claro, não podia deixar o próprio nível muito positivo de intervenção dos municípios, das autarquias locais, da Junta de Freguesia, dos seus trabalhadores e eleitos, e da Câmara, não é? Portanto, da Câmara Municipal, em diversas áreas, os trabalhadores, sobretudo, que também julgo têm dado a sua quota-parte fundamental para que não tenhamos uma situação muito grave, embora, como eu disse, às vezes basta um pequeno descuido, basta uma situação imponderada, ou imponderável até, e os números alteram-se completamente. Portanto, e dada a própria... o próprio rácio que foi estabelecido pelo Governo para considerar alguns municípios, ou para considerar um determinado município nesta situação de risco agravado, serem critérios muito fechados, não é? E pouco amplos, não é? Em termos numéricos, facilmente o município atinge esta situação de limitações relativamente significativas à liberdade de circulação dos seus munícipes, mas não só, também de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, dos serviços, etc., com tudo o que isso representa. Muito bem. Sim. Eu queria ser injusto se não... Estaria a ser injusto se não chamasse também aqui a atenção para o trabalho que os bombeiros têm prestado, que infelizmente há poucos dias tive a prova disso ao vivo, e os bombeiros foram de um profissionalismo extraordinário, porque na realidade também todos os sintomas que eu apresentava apontavam para Covid, mas o profissionalismo deles não hesitaram a fazer todos os exames protocolares antes de chegar ao hospital e durante o caminho, e quando chegou ao hospital o próprio médico disse-me que ia tudo feito corretamente, iam confirmar 1 ou 2 casos, mas que estava muito bem, e a maneira como os bombeiros se apresentaram de uma maneira profissional extraordinária, e sem hesitações, que nestas coisas há sempre hesitações. Eles sem hesitações assumiram a situação
E não posso deixar de restar também a posição dos bombeiros em Alpiaça, que tem sido extraordinária, e a gente sabe que noutros concelhos, e tem sucedido várias vezes, normalmente às vezes os focos de infecção começam precisamente nas pessoas que prestam socorro, que são os bombeiros. E nós, felizmente, em Alpiaça, neste momento ainda não temos nenhum problema que possa ser apontado a situação, mas pode vir a suceder um dia destes, e não será em falta de profissionalismo. Vai suceder, naturalmente vai suceder. Mas pronto, mas quero enaltecer aqui a situação dos bombeiros. Obrigado. Muito obrigado. De facto, eu não fiz uma referência específica aos bombeiros, no fundo é um corpo municipal, não é? Portanto está incluído nesta referência mais geral, mas de qualquer forma é evidente, justifica esta observação do Sr. Vereador. Muito bem, então penso que não tendo mais assuntos antes da ordem do dia, podemos entrar na ordem de trabalhos para a reunião de hoje. Temos aqui, como habitualmente, o primeiro ponto, que é a aprovação da ata da reunião, neste caso da reunião número 18 de 2020. Sim. Sim, sim. Portanto, dizia eu, vamos discutir e aprovar a reunião, a ata da reunião número 18 de 2020, que se realizou no dia 8 de outubro. Há uma, entretanto, que ainda não foi discutida e aprovada, que fica em atraso. Relativamente a esta do dia 8 de outubro, estivemos todos presentes, portanto estamos em condições de discutir e aprovar. Portanto, pergunto aos membros do Executivo se há alguma proposta de correção. Não há. Eu tinha aqui na página 4 de 10, 4 linhas a contar do fim, tem aqui uma frase que diz: esta comissão já não se... relativamente àquela comissão de toponímia. Esta comissão, eu tirava ao já, portanto, esta comissão não se encontra em funcionamento, em vez de a funcionar, não se encontra em funcionamento, vírgula, como manter a vírgula, sendo da Câmara essa competência, e tirar Câmara que assume essa função. Portanto, esta comissão não se encontra em funcionamento, ela funcionou num determinado contexto apenas, sendo da Câmara essa competência. E depois era na página 5, no ponto 2, o Presidente explicou os pressupostos deste protocolo. Tem a ver com um protocolo que foi assinado com para o DECIR, com a Associação dos Bombeiros, bem como corrigir a referência, depois diz a referência correta do dispositivo, bem como corrigir a referência ao dispositivo. Portanto, já é corrigir a partir da para colocar a correta, não é? Corrigir a referência ao dispositivo, tirar a correta do, portanto era só. Portanto, acho que era isto. Portanto, era só isto. Bem, então, se estiverem de acordo, votamos com estas alterações. A ata número 20 de 2020, desculpa, a ata número 18 de 2020. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Depois temos como ponto 2 uma proposta relativa à transmissão do direito de propriedade do lote 111 da zona industrial. Tem a ver com a consulta à Câmara Municipal
sobre o eventual exercício do direito de preferência na transmissão do lote. Portanto, o lote está a ser vendido pelo atual detentor, Arcadas e Silhueta Limitada, à empresa All Fresh, que transforma, comercializa e exporta produtos agrícolas. Há aqui uma nuance que tem a ver com aquilo que foi a opção da Câmara nas últimas duas situações, em que questões semelhantes se colocaram, que foi, para além do não exercício de direito de preferência, que isso, penso que a Câmara nunca exerceu o direito de preferência nestas situações, mas não exercendo a Câmara o direito de preferência, pelo regulamento industrial, teria direito a uma compensação, tendo em conta o período em que o lote foi ocupado. De qualquer forma, há quem considere, portanto, e os nossos juristas fizeram essa avaliação também aqui há um ano ou dois atrás, quando essa questão se colocou, há quem considere que isso só se aplica numa primeira transmissão, que não é o caso desta nem dessas situações anteriores, e que, portanto, aqui não haveria lugar ao recebimento por parte da Câmara de uma compensação monetária pela transmissão do lote. De qualquer maneira, eu pedi à doutora Carla, também de forma sucinta, que pudesse contextualizar talvez melhor este ponto. Sim, basicamente é isso. Portanto, a empresa requeriu à Câmara se exercia ou não o direito de preferência, porque pretende vender um lote. O pedido está instruído como deve ser, nos termos daquilo que o regulamento prevê. Neste caso, a empresa que está a querer alienar adquiriu este lote, até foi em processo de executivo, em asta, portanto não é o primeiro adquirente, e este regulamento também já tem algum tempo, naturalmente, e aquilo que, como o Sr. Presidente disse, a questão que se tem colocado é que, não fazendo o regulamento de extinção e dizendo apenas que há lugar ao pagamento de uma compensação, nós juristas entendemos que essa compensação será apenas na primeira transmissão, porque senão estamos aqui a duplicar, triplicar, etc., um valor, ou o pagamento de um valor que no fundo o regulamento prevê com uma transmissão. Portanto, e foi com base também nesse entendimento que a Câmara já deliberou, noutras circunstâncias idênticas, não aplicar esta questão da compensação. Posso, Presidente? Sim, sim. Doutor, eu compreendo isso tudo. Não vejo, sinceramente, lógica se a primeira pessoa que comprou o lote pagou um determinado valor, a seguir vendeu um segundo, neste caso este não vendeu, foi em asta pública, se calhar até comprou muito mais barato, se calhar, estou a falar de cor, não. Eu lembro-me dessa situação que houve aqui há uns meses atrás, que depois teve que se reverter o dinheiro que se tinha pedido para... Eu lembro-me dessa situação perfeitamente, eu lembrei-me disso. Mas penso que juridicamente também não está a ser bem visto, é a minha maneira de ver, não é? O porquê? Se o segundo comprador pagou, porquê que o terceiro comprador não há de pagar? Não vejo lógica nenhuma. E não será repetir o valor. A autarquia é a pessoa coletiva menos culpada da situação. Que a empresa que comprou, venda. A autarquia não tem nada a ver com isso. O certo é que existem aí negócios, ou seja, isto dá origem a negócios que depois a autarquia põe-se ao lado. Ou seja, juridicamente, a autarquia é posta de lado, quero dizer. Que é diferente das autarquias para o lado. Eu acho que isso ou se altera o regulamento, ou se faz uma interpretação diferente da situação, porque eu acho de todo injusto essa situação. Agora vamos estar aqui, a Alfresh vai ficar com isto. Quem é que diz a mim que daqui a 2 anos a Alfresh não vai voltar a vender um quarto, que por sua vez a autarquia volta a estar ao lado e a ver o barco a passar? Isso a mim não me parece correto. A mim, pessoalmente, não me parece correto. Não quer dizer que, como a senhora diz, juridicamente não vê a maneira de agarrar, considerando talvez até o regulamento da zona industrial.
E então eu acho que essa situação deve ser revista, na minha opinião, deve ser revista para que não haja aqui. Pronto, agora fazem tudo o que querem da Zona Social e a gente está aqui a ver passar. Porque o regulamento não prevê isso. E é todo injusto para o segundo comprador. Pagou e os outros não pagaram. É tudo injusto, na minha opinião. E é dinheiro público que está a perder. Aqui não tem culpa nenhuma do cliente ter vendido ou ter comprado depois vendido. A autarquia não tem nada com isso. Isso é negócio entre os empresários. Agora, a autarquia também penso que deve de fazer valer os seus direitos. É a minha opinião, claro. Vale o que vale. Sim, mas de qualquer maneira, quando esta questão se colocou inicialmente, eu julgo que tinha até a ver com acórdãos já produzidos por tribunais que invalidavam esta norma. Exatamente por considerarem que havia aqui uma duplicação, havia um enriquecimento ilícito, não é? Não sei se é o termo correto, por parte, neste caso, da Câmara Municipal, relativamente ao mesmo bem, estar a fazer aquela cobrança para casos, normalmente para casos de incumprimento, né, na permanência de uma empresa que adquire a preço simbólico, não é? Praticamente, um lote, mas que, eventualmente, essa questão só se colocaria relativamente à primeira transação. Agora, eu também, enfim, admito que faça algum sentido nós podermos despistar melhor esta situação, porque aqui nesta informação jurídica não há referência a essa interpretação que eventualmente pode fazer jurisprudência, não é? De alguns acórdãos já produzidos por tribunais superiores, não é? A não ser que a gente aguarde aqui algum tempo, retire o ponto e possa fazer essa despistagem de forma mais aprofundada. Doutora, diga. Bom, Sr. Presidente, a questão é a seguinte: o direito de preferência existe sempre e mantém-se. Claro, exato. O que a gente tem feito é não exercer, portanto temos que o comprar. Exatamente, portanto, este negócio jurídico não passa ao lado da Câmara, porque a Câmara tem sempre que se pronunciar se exerce ou não o direito de preferência. Isso aí o regulamento estabelece e os negócios, nós temos sempre que ter conhecimento deles e dos valores. Portanto, a Câmara, por valor que está aqui colocado como o da transação, a Câmara pagando o mesmo fica com o lote, recupera o lote. Portanto, nunca está aliada, digamos assim, deste negócio, tem sempre que se pronunciar. Isso aí, o regulamento é claro. A única questão que se coloca aqui é este pagamento da compensação pela transmissão, como o regulamento não define explicitamente que é a primeira, mas de facto há acórdãos nesse sentido que isto é um enriquecimento ilícito, é como se fosse uma espécie de uma dupla tributação, digamos assim. E neste caso não tem sido anexada aqui a fundamentação que o Sr. Presidente estava a falar, porque foi no primeiro, portanto, na primeira situação que se colocou, foi, eu lembro. Veio, de facto, essa resenha jurídica toda, com a fundamentação dos acórdãos, etc. Pronto, e se calhar foi falha nossa dos serviços, entendemos que, como já não era a primeira situação que se colocava, que eventualmente já estava esclarecido a nossa posição sobre isto, a posição dos juristas da Câmara. Portanto, este já será aí o terceiro processo, pelo menos. Um que envolveu uma série de lotes, não é? O outro depois relativamente a um dos lotes só. Eu acho que está aqui neste historial que... Sim. Portanto, penso que já será... O segundo é de certeza, penso que este já é a terceira situação deste género. Mas, de qualquer das maneiras, podemos sempre, que há um pedido destes, juntar tal informação que o Dr. Francisco fez sobre isto. Porque os regulamentos também não se podem sobrepor à jurisprudência, não é? Sim. E, de facto, nós temos intenção de sim, mas nem os juízes, nem os tribunais não dão-nos a verdade. Se virmos isso por outro prisma, temos que ver isto por dois prismas. Temos que ver que a autarquia vendeu os lotes, ou vende os lotes, a um determinado valor com um objetivo. Dois objetivos. É que a empresa deixe elaborarem a peça e que os impostos dos seus lucros entrem para a peça. E que
criam postos de trabalho. Daí a razão que a autarquia normalmente vende esses lotes a um preço muito reduzido. Como é que um juiz ou qualquer grupo de juízes ou de advogados me diz que há um enriquecimento ilícito quando, durante muitos anos, essas mesmas empresas às vezes não produziram aquilo que a autarquia queria? Porque não estou a falar desta empresa aqui, mas tem havido aqui casos em que são empresas que não laboraram em LPAs, ou que laboraram 1 ano ou 2 e fecharam. Que tiveram aqueles anos que a autarquia queria que eles trabalhassem, para que pudessem recuperar, de certa maneira, aí sim, recuperar o seu lucro, não é? Como é que se pode dizer que está-se a fazer um enriquecimento ilícito? Pelo amor de Deus, Não, isto é um termo jurídico, não é? Portanto, usado, penso que isso vem nessa fundamentação de acórdãos que foram citados na última informação. Não sei. Eu não sei, isto é alguma urgência, Sr. Vereador? Alguma urgência? A única urgência que pode haver é de facto os requerentes terem a escritura eventualmente marcada, não é? Permite. Boa tarde. Eu penso que o que está definido em regulamento e, portanto, havendo um incentivo à primeira aquisição, na primeira transação, há um lugar a pagamento da compensação. Portanto, e a partir daí o lote está no mercado e, portanto, a doutora Carla está a dizer é que uma segunda e uma terceira compensação é que não é admissível. Portanto, o que está previsto é que seja adquirido a um preço de incentivo ao investimento, caso haja transação, há lugar à compensação e a partir daí é que já não há lugar à compensação a partir de uma segunda transação e por aí afora. Portanto, aqui o que iríamos, essencialmente, era só juntar a informação jurídica, que já conhecemos e penso que poderá haver aqui alguma necessidade de escritura, que seria melhor, se calhar, votarmos isto, não sei. Pronto, depois há esta vertente também, não é? Que tem a ver com exatamente a necessidade de dinamizar a zona industrial e a atividade económica no concelho, e isto pode, eventualmente, colocar aqui algum obstáculo, não é? E atrasar algum processo, que eu sinceramente não sei, não tenho conhecimento. Só mais uma questão. É que, por cima, esta compensação é sempre feita tendo em conta a data de aquisição do lote, portanto, a primeira aquisição, não é? Portanto, o valor é sempre em relação à primeira aquisição que é feita, à primeira venda, digamos assim. Portanto, a segunda, a terceira e a quarta, o regulamento já não refere isso. Portanto, o valor é sempre o da aquisição que foi feita pela primeira vez. Portanto, normalmente também não é um valor muito elevado, mas é assim. Ou seja, o que eu quero dizer é que não é pelo valor que atualmente está a ser transacionado. Portanto, sim, tem a ver com aqueles... A compensação não tem... A referência aos 5 euros o metro quadrado, que foi a primeira venda. Exatamente. Pronto, não é o valor atual da compra e venda, é o do momento em que o lote foi adquirido à Câmara. Bem, mas eu aqui também não queria, não é, avançar sem que as dúvidas estivessem todas esclarecidas. Podemos retirar o ponto e esclarecer, portanto, e quem tiver que esperar um pouco, espera, não é? É preferível... Eu não vejo inconveniente que o ponto vá para a frente e a minha conversa não é para, de certa maneira, evitar ou prejudicar alguém ou alguma empresa. Simplesmente é só para chamar a atenção que, na minha opinião, na minha perspectiva, o regulamento não está correto nesse ponto. Se o regulamento diz lá isso, nós dizemos que juridicamente não há nada a fazer. Isso é um facto. Isso aí não há nada a fazer. Agora, acho que deveria-se pensar, e aliás, também pensar se é justo. Também pensar se é justo receber realmente uma segunda vez e uma terceira vez. Também tem que pensar isso. Isso tem que ser falado e tem que ser pensado. É só nesse ponto que eu falei. Não é que eu tenho nada contra o ponto. A não ser que a gente avance com este processo e nos serviços se faça essa revisão de procedimentos e a gente depois até discuta uma linha uniforme, não é, de aplicação, até porque depois também houve os tais precedentes, não é? Há situações em que a Câmara agiu de uma forma, depois se agir de uma outra diferente também cria situações de desigualdade
de facto, dava-nos jeito, era sempre mais uns milhares de euros que entravam, não muitos, mas pronto, e também, como é evidente, se fosse essa objetivamente a defesa do interesse municipal aqui, não tínhamos a mínima dúvida. Mas pronto, há estas questões. Eu vou pôr à votação e nós ficamos com este compromisso. Os serviços jurídicos da Câmara irão ver da justeza de definirmos aqui um procedimento que seja uniforme, seja comum. Portanto, muito bem. Então, ponho à votação este ponto 2, depois da discussão havida. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Portanto, e procedemos a esse aprofundamento da questão, através dos serviços jurídicos do município. Ponto 3. Trata-se de um protocolo de colaboração entre o município de Alpiarça e a Associação Dignitude no âmbito do programa Vacinação SNS Local. Neste caso, o protocolo viria aqui para a ratificação, uma vez que o vice-presidente, João Pedro Raiolos, já o assinou, portanto, não veio na altura porque ainda não havia a assinatura por parte da Dignitude. Assim que isso aconteceu, nós tínhamos comprometido a trazer. De qualquer maneira, vereador. Portanto, eu já tinha feito referência na reunião anterior a este protocolo que tinha sido assinado por nós e tinha sido enviado para a Dignitude para poderem assinar também. Portanto, este protocolo tem a ver com a possibilidade do município, em conjunto com a Associação Dignitude e também em colaboração com a Associação Nacional de Farmácias, portanto, proceder à vacinação contra a gripe para pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, a administração de vacinação gratuita e dessa mesma forma que elas pudessem ser feitas nas farmácias no sentido de aliviar também os centros de saúde e possibilitar a estes mesmos utentes portanto, poderem ir a locais eventualmente mais próximos de casa e portanto, e não terem de se deslocar a locais portanto, onde poderá haver maior concentração de pessoas. A proposta vem no sentido do município suportar até 600 vacinas. Portanto, tenho informação de que até hoje foram distribuídas 342 vacinas nas farmácias do concelho de Alpiarça. Quantas? 342. E que receberam um número semelhante de vacinas de acordo com os pedidos realizados de cada uma das farmácias. Portanto, é a informação que eu tenho por parte da Dignitude à data 2 e que foram administradas 311. Portanto, e que aguardam portanto, a possibilidade de receber mais vacinas para poderem fornecer até este limite que nós definimos em termos de protocolo e que nós prontamente, tendo em conta também a dificuldade, porque sei que houve uma alteração de distribuição de vacinas em relação a anos anteriores, que as farmácias tinham direito a mais vacinas ou tinham acesso a mais vacinas do que aquelas que tiveram, tendo em conta que o Serviço Nacional de Saúde também concentrou, pensou mais, um estoque maior para ter uma maior abrangência. Portanto, achámos por bem também fazer esta proposta de adesão e que tudo surgiu num curto espaço de tempo e que eu tive o cuidado também já de referir na reunião anterior, pelo que esta é a proposta que vem aqui para ratificação. Muito obrigado. Sr. Vereador. Sr. Vereador, aqui no protocolo eu percebo com certeza que a Câmara diz que está já em
disponibilidade de 1.350 euros, equivale às 600 vacinas previstas aplicar em Alpiaça, mas este valor só irá ser pago perante as vacinas que forem aplicadas, não é? Desculpa, esqueci-me de referir o valor. Portanto, o valor da administração das vacinas é 2,5 € por vacina, sendo que a Dignitude suporta 10% e o município de Alpiaça 90%. Portanto, é 2,25 € por cada vacina administrada, até ao limite de 600. Eles vão mandar uma relação de todas as que foram aplicadas no fim da vacinação. Exatamente. Acerca da questão da falta das vacinas, só um pormenor. Eu sinceramente não sei de onde é que vai essa história da falta das vacinas, não sei. Na realidade, o primeiro e o segundo dia faltaram vacinas, mas a partir do segundo dia nunca mais faltaram vacinas, desde que as coisas sejam feitas dentro das conformidades. O problema é que as pessoas assinam um acordo de que foi mandado para as farmácias dia 18 de outubro e assinam de cruz e que não leem o protocolo, que é deste tamanho ou talvez maior, depois faltam as vacinas. Porque o protocolo tem cláusulas. E se cumprirem com as cláusulas, as vacinas vêm todos os dias. A farmácia pede... Mas a farmácia? A farmácia pede 15 vacinas por dia. O armazém vê no computador, a farmácia tal. Administrador 13, manda 15. Agora, se a farmácia tal não deu saída daquelas 15 vacinas que deram na semana passada e que as deu já, sim, não tem vacinas, mas tem um estoque de 60. Claro. Estás a ver? O folhado vem aí. Pronto, Vacinas não têm falhado. Pronto, mas nós não deixamos de estar ao lado também da situação e independentemente disso. Né? Porque eu penso que o Governo nem misturou essas vacinas que vêm para as farmácias com aquelas que vão para os serviços nacional de saúde, ao contrário do que se diz para ir nos jornalistas de televisão e tal. Penso que não. Penso que aquelas que foram destinadas para as farmácias foram logo postas a par. Eu digo isso porque não tem faltado vacinas. Há farmácias que não têm vacinas, mas eu penso que é por esse motivo que eu estou a dizer. Porque todos os dias entram vacinas como bónus. Elas entram como bónus. Mas entram. Se o senhor receber 15 hoje, 15 amanhã, 15 depois, são 45. Mas se não der saída nenhuma, terá sempre 45. Pois, exato, também não vale a pena estar... Também não nos vai dar no dia. Também não nos vai dar no dia, não é? Está a ver? E no fim vão dar as 45 vacinas, mas têm-nas lá. Pois, eu estou a perceber. E é por isso que penso que tem havido falha de vacina. A referência que ouvi, depois na televisão já apanhei uma notícia que não sei exatamente aonde, mas que dava nota exatamente de alguma insatisfação do utentes. Aqui foi no início, realmente houve uma notícia ou outra sobre, mas eu penso que aí não foi tanto a falta das vacinas, foi mais a desinformação dos utentes, né, que independentemente de terem ou não marcação, se dirigiram ao centro de saúde, na altura ao centro de saúde, não ainda às farmácias. E agora, desde que as coisas estão a funcionar desta forma, vi nas redes sociais uma pergunta ou outra, alguém a perguntar, e as vacinas e não sei o quê. Mas, enfim, sem sequer fundamentar, sem se perceber bem se realmente está a faltar ou não. E vai haver um novo pico de falta de vacinas. Porque hoje as notícias da televisão é que esta segunda fase de pessoas internadas nas urgências por causa do Covid, está provado que todas as pessoas que foram vacinadas já este ano está a ser metade do tempo de internamento. Ah, sim? Ou seja, vai dar origem a que agora as pessoas queiram-se mesmo vacinar. E então agora estou curioso. Já, em termos científicos, já há tempo para se fazer essa avaliação. Em termos científicos, eles têm aqui em 50 pessoas que foram já vacinadas e que entretanto apanharam o Covid, foram internadas e tiveram metade do tempo das outras que lá tiveram na primeira fase. Até voltar a dar negativo. Agora, se será por isso ou não será, nós vamos ter esperanças que seja por isso. Vamos dizer por isso. Agora, fico bastante preocupado, eu principalmente, a partir do dia 15, quando aparecerem as vacinas normais para as pessoas mais novas. E aí vai ser mais complicado. Vai ser mais complicado. Ainda põem as camas a pagar as vacinas todas. Não, essas são do público normal, de receitas normais. Onde também as pessoas. Pois, à partida aí será sempre na sequência de prescrição do médico, não é? Sim, as pessoas não levam sempre prescrição do médico. Pronto, mas a minha preocupação era só se
Algo que iria pagar a licença do Não, não. sem saber quem é que as licenças aplicadas. Aqui Vai só, pagar? só está estabelecido o limite, até 600, mas só paga aquelas por administradas. Muito bem. Então, posso pôr à votação a ratificação deste protocolo com as explicações que foram dadas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Depois, temos no ponto 4 uma proposta de pedido de certidão de compropriedade relativamente a um prédio que está registado na Conservatória do Registro Predial de Alpiaça com o número 2054. É um prédio na rua Jacinto dos Mártires Falcão e eu pedi à engenheira Carla Cunha que pudesse também de forma sucinta explicar este processo, que tem vindo com regularidade também à Câmara. Sim. Então, mais uma vez, trata-se de um pedido de emissão de uma certidão para se constituir uma compropriedade. Isto surge na sequência do óbito do Sr. Horácio Branco Ferreira, em que os seus herdeiros pretendem registar este prédio, que, como o Sr. Presidente já referiu, situa-se na rua Jacinto dos Mártires Falcão, pretendem-no registar como propriedade de todos. Esta pretensão não visa a divisão física do prédio, não visando a divisão física nem a constituição de lotes, não viola o regime legal dos loteamentos, ou seja, não há aqui constituição de lotes destinados futuramente à construção, sem ter inicialmente existido um processo de licenciamento. Apenas pretendem registar o prédio no nome de todos os herdeiros, sem divisão nem mais nada, é só o registro de uma propriedade a favor de várias pessoas. Muito obrigado. Posso adivinhar? No Serviço Técnico de Obras, no Alto de Pastoria, Posso fazer uma referência? Isso foi um lapso dos serviços, não sei como eu quando olhei para o ponto, alguém por lapso, alguém nosso nos nossos serviços, por lapso juntou um auto de vistoria que nada tinha a ver com o assunto. A senhora Lisete nada tem a ver com o senhor Horácio. Foi apenas um lapso, eles juntaram então, rapidamente um vou documento. esquecer o que é que isto é isto? Sim, pode esquecer à vontade. A senhora Lisete não faz parte. E vou esquecer que diz que existe lá uma edificação que nunca foi licenciada? Sim. A senhora Porque não Lisete- existe? Pois, não existe de facto, vereador. A senhora Lisete é um processo para uma vistoria, para uma concessão de autorização de utilização e alguém por lá se juntou a este pedido, que nada tem a ver. E isso tratava-se de um pedido de autorização de utilização. Noutra rua. Sim, é noutra rua e é noutra localização. Não tem nada a ver, foi um lapso. Não tinha falado nisso. Eu reparei. Não tinha falado porque não li esta parte. Isso foi, o Gabinete Técnico fez uma vistoria no seguimento de um pedido de concessão de autorização de utilização. Pois, isto E qual é? como Foi junto ao processo, por nós. juntaram esta auto-vistoria a este processo com propriedade, mas foi um lapso. Isto refere-se aos factos, mas fora deste Exato. processo. Em termos de, São dois processos do sistema de completamente documentação, é distintos. que este documento foi junto a este Viram-nos processo. essa por nós. vistoria, de facto constatamos que haviam edificações que não tinham sido licenciadas e na sequência disto pede-se um processo de legalização. Mas é um processo completamente Isto é qual é a rua? da propriedade. É a rua do Dr. José António Simões, não é? Sim, é noutro local também. Então, para retirar essa Sim, tem que se retirar isto para não haver mais confusão aí no trâmite depois do procedimento. Muito bem. Então, posso pôr à votação. Isto fica também o ónus da Sim. indivisibilidade do prédio, não é? Exatamente. Quando forem registar na conservatória o prédio a favor dos herdeiros, neste caso são 3 herdeiros, todos eles serão proprietários de um único prédio. Não é cada um Pois. com uma parte do prédio. É um prédio único, registado a favor de 3 pessoas. Muito bem. Então, tirando daí esse documento Tirando o auto de vistoria que foi alheio ao processo, devidamente. quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5 é uma situação muito semelhante, é também um pedido de certidão de compropriedade
para o prédio descrito na Conservatória do Registro Predial na Alpiarça, sob o número 6804. Este é também na rua Jacinto dos Mártires Falcão, mas é noutro local. E, portanto, trata-se exatamente do mesmo... Não? Não, Então, posso engenheiro, diga. dar-me licença. Sim. Aqui não é um pedido de emissão de certidão de compropriedade, mas sim um pedido de emissão de certidão de destaque. Houve aqui um lapso só na transcrição do ponto, onde diz pedido de certidão de compropriedade, devia ser pedido de certidão de destaque. Antes que o seu vereador faça o reparo. Eu também ia perguntar. Aqui o senhor Presidente. Olha, Logo aqui no início, não é? Pois. Sim. Não, nem Não, mas questionei. este lapso é menos. Certidão de destaque. Pronto. Exatamente, foi o copy-paste, com certeza. Aqui há uma situação de um prédio que existe na Jacinto Mártires Falcão também, no 134, ali perto da Mercíria. Existe a sua proprietária e proprietário, são dois proprietários, pretendem de facto de um prédio único constituírem dois prédios e podem recorrer legalmente à figura do destaque. A única condição que isto tem é que os prédios resultantes da operação de destaque confrontem os dois com arruamento público. Verificando-se essa condição, não há nada a opor a que se faça um referido destaque. Ou seja, de um prédio grande se tira uma outra parcela. E eles confrontam os dois com a mesma após o rua, destaque. com a rua Jacinto dos Mártires Falcão. E um deles vai ficar a confrontar com a Jacinto dos Mártires Falcão e com a Ana Pereira Pescar. O que fica na curva fica a confrontar com os dois arruamentos. Eu fui lá ver. Desculpe. Eu fui lá ver. Muito bem. Então, alguma questão? Então, corrigindo aqui o próprio cabeçalho de identificação do ponto e a própria ordem de trabalho, também não estava bem. Depois da explicação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. De seguida, o ponto número 6, proposta para autorização para adjudicação por ajuste direto da loja número 2 do Mercado Municipal de Alpiarça e aprovação da minuta do contrato. Portanto, a minuta do contrato, também por lapso, aqui há já uns poucos lapsos, não foi entregue, não foi enviado aos vereadores, nem ao Presidente. Quando se detectou, enfim, procurou-se retificar a situação, tirar-se a cópia, trazer aqui. Também é um processo relativamente simples, de qualquer maneira. Eu penso que também não teria havido muito tempo do Sr. Vereador António Moreira a ler a minuta, ou a gente, enfim, se estiver mais confortável, nós podíamos fazer um intervalo de 5 minutos ou 10 minutos. Pode ser? Já tinha lido isto. Enfim, também não tem nada em termos de conteúdo, mas se quiser. Como? Não tenho dúvida, já tinha visto isto. Pois. A gente até já tinha falado desta situação, não foi? Já se falou noutra reunião. Não. Não era esta, era uma idêntica, de uma outra loja. Outra loja, pois. Então, continuamos? Muito bem. Então, eu pedi ao vereador João Pedro Arraiolos para apresentar este ponto. Portanto, a Câmara Municipal de Alpiarça desenvolveu uma asta pública para a atribuição do direito de ocupação das lojas, de um conjunto de lojas, entre elas esta loja número 2, no dia 24 de junho de 2020. Portanto, essa própria asta pública ficou deserta em relação a esta mesma loja e, no entanto, no referido, no ponto 13 desse mesmo edital, há a possibilidade de, no prazo de 6 meses após a publicação do edital, ser feita a adjudicação
destas lojas se aparecerem interessados, portanto, e pelas condições que são propostas. Neste caso, houve o requerimento apresentado por Liliana Isabel Cardoso Faria, que se mostrou interessada na adjudicação desta mesma loja e que pretende instalar na referida loja a atividade de comercialização de artigos de vestuário e artesanato, que se enquadra também no regulamento do mercado municipal, daí que a proposta será de adjudicação conforme previsto na própria asta, no regulamento pelo prazo de 5 anos, com uma renda mensal de 70,32€, que será depois atualizada pela inflação, como é normal, e portanto, a qual também se junta a minuta do contrato a estabelecer com o requerente. Disso. Muito obrigado, Sr. Vereador. Alguma questão, Sr. Vereador? Sr. Vereador, neste caso com o número 1, pelo valor de uma renda de C e por um prazo de 5 anos, até termo certo? A termo términos? Sim, pois deve ser renovável. O que é que está aqui na... Está aqui... Agora não sei de qual. Está na proposta. Sim, mas... Mesmo cá no fundo. No minuto, nos termos e condições. Na minuta. Agora não tenho de cor, mas a partida deve dar nada com condições. O próprio regulamento preferido. Tem aqui a cláusula nona. A cláusula nona tem a caducidade. O próprio regulamento prevê a possibilidade de renovação. Renovação por iguais períodos, é isso? Acho que sim. Sim, isto é uma questão que é semelhante. O minuto é igual aos outros e depois remete para o regulamento. Aqui, claramente, que haverá lugar a renovação caso... A minha pergunta é o seguinte, é que na cláusula primeira, Está lá, por períodos anuais. entregaram agora, dizem que é pelo prazo de 5 anos, renovável por períodos anuais, renovável por períodos anuais. A partir dos primeiros 5 anos, renova. Aqui na proposta, diz assim, com um número de identificação fiscal e tal, pelo prazo de 5 anos, com uma renda mensal de 70,32€. Não digo mais nada. É termo certo, é o quê? É como se anexa à minuta, portanto, prevalece o que está na minuta do contrato. Que Será eu pelo tenho. prazo de 5 anos e depois renovar anualmente. A proposta diz uma coisa e depois diz que... A proposta só não diz que renova Que é anualmente renovável. após os 5 anos, não é nada. Sim, é isso. O que conta aqui é a minuta A do minuta é contrato. aprovada, a minuta passa a ser o documento Exatamente. a E ter renovável por períodos anuais, que de um ano. de um ano. Pois. Sim, é ser períodos anuais. Anualmente, devia ser, se calhar, o termo devia ser anualmente, não é? Anualmente renovado, Então, após os 5 anos, pode-se, mas pela leitura que eu faço, é de ano a ano, não é? Após os 5 anos é anual. É da NAN. exatamente. É o que está no Por períodos anuais, portanto, é A anualmente. Comissão da Doutoria fez a proposta. A proposta diz uma coisa e diz outra. Não, a proposta só não diz é que renova anualmente. Não dizem coisas diferentes. Só não acrescenta é que não renova anualmente. Entregaram agora isso que eu fui ler e o que estava aqui. Dizem que é renovável por períodos anuais. Não dizem coisas Aqui diz diferentes. que pelo prazo de 5 anos. Ponto final, parágrafo. Certo? Ponto 5 anos. A partir do pedido da proposta, até sair ao passado 5 anos. Isto é que eu percebo aqui da proposta, claro. Mas eu também não sou jurista. A proposta também é para aprovar a minuta do contrato. Claro. Portanto, a minuta refere que renova anualmente é um Portanto, ponto. a minuta é o que no fundo... Sim, sim. É o contrato, depois o contrato é assinado, o contrato é válido, tem lá essa especificação, não é, da forma. Pois, mas eu tinha aqui a indicação para chamar a atenção do papel que tu tinha em minha posse. Claro, Sim, claro, sim, não, claro. Agora, fui ler este
diz precisamente, sim, não é o oposto, mas diz diferente. Não está complementado, não está complementado com esse dado. Aqui estará mais completo, mas não completo também. Está por períodos anuais. Mas, de qualquer maneira, o próprio regulamento, não é, depois também prevê estas situações, não é, da renovação. Em última instância, também acaba por ser o apoio para a decisão, não é, do regulamento. Muito bem, então posso pôr à votação a adjudicação nesta modalidade da loja número 2 do mercado. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Depois, no fim, temos aqui o ponto 7, que trata de uma proposta relativamente à abertura e fecho de uma conta bancária. Tem que vir à Câmara por efeitos da legislação. Eu pedi ao vereador João Pedro, sucintamente também, para apresentar este ponto. Portanto, esta proposta vem porque a abertura e fecho de contas bancárias que está previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias e que não foi revogado agora no novo sistema de normalização contabilística, conjugado com o artigo 7º do Regulamento de Controlo Interno do município, portanto, prevê que a abertura e fecho de contas bancárias, como estava a dizer, é competência da deliberação do órgão executivo e que, no caso de abertura de contas, também é o órgão executivo que tem que designar quem é que são os elementos que devem integrar essa nova conta. Portanto, aquilo, face ao exposto, proponho que a Câmara Municipal de Alpiarça delibere o encerramento da conta do Milênio BCP, número, portanto, que está referenciado na proposta, e a abertura de uma conta no Banco Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Sul, CRL, a ser movimentada por 2 assinaturas, sendo uma do Presidente ou do seu substituto legal e outra da Tesoureira ou da sua substituta legal. Neste caso, as pessoas a integrar a nova conta serão Mário Fernando Atracado Pereira, João Pedro Costa Reis, Maria Fernanda Diogo Rodrigues Peixinho e, como Tesoureira, e substituta Tesoureira, Vera Lúcia Teixeira Batista de Azevedo. Isso. Muito bem. Então, não sei se há alguma questão. Não há? Então, vamos votar esta proposta. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E chegamos ao fim da reunião.